Agora sim. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Casa de Jesus. Sintam-se abraçados pela equipe do plano material e também pela equipe do plano espiritual desta casa. Para dar início aos nossos trabalhos, irmos nos harmonizando, vamos chamar o Egídio, que vai nos fazer uma leitura. Boa tarde a todos. Vamos fazer uma leitura do livro Vinha de Luz, escrito por Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje, onde estivermos, porque o salário do pecado é a morte, mas dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Paulo, Romanos, capítulo 6, versículo 23. Para os que permanecem na carne, a morte significa o fim do corpo denso. Para os que vivem na esfera espiritual, representa o reinício da experiência. De qualquer modo, porém, término cheio de dor ou a recapitulação repleta de dificuldades constitui o salário do erro. Quanta vez vemos voltado aos círculos carnais em obrigações expiatórias, sentindo de novo a sufocação dentro dos veículos fisiológicos para tornar a vida verdadeira? Muitos aprendizes estimam as longas repetições, entretanto, pelo que temos aprendido, somos obrigados a considerar que vale mais um dia bem vivido com o Senhor que 100 anos de rebeldia em nossas criações inferiores. Infelizmente, porém, tantos laços grosseiros inventamos para nossas almas, que o nosso viver, na maioria das ocasiões, na condição de encarnados ou desencarnados, ainda é o cativeiro a milionárias paixões. Concedeu-nos o Senhor a vida eterna, mas não temos sabido vivê-la, transformando-a em enfermiça experimentação. Daí procede a nossa paisagem de sombra, desencarnando na terra ou regressando aos seus umbrais. A provação complicada é a consequência do erro, a perturbação é o fruto de esquecimentos do dever. Renovemo-nos, pois, no dia de hoje, onde estivermos, olvidemos as linhas curvas de nossas indicações e façamos de nosso esforço a linha reta para o bem com a vontade do Senhor. Os pontos minúsculos formam as figuras gigantescas. As coisas mínimas constroem as grandiosas edificações. Retiremo-nos das regiões escuras da morte na prática do mal, para que nos tornemos dignos da vida eterna, que é dom gratuito de Deus. Convido a todos, então, a pensarem no nosso Mestre Jesus, esse Mestre de luz, esse irmão que nos traz ensinamentos, que nos traz paz ao nosso coração. Pensar em Deus, essa inteligência suprema do universo, que está sempre conosco, está em todos os cantos, mas está também em nós. Na equipe espiritual desta casa, Manuel Quintão, Dona Erna, e todos os abnegados amigos espirituais que trabalham do outro lado, por todos nós, que possamos em harmonia
com os nossos corações, com as nossas mentes focadas nas lições de Jesus, possamos nos abrir nossos corações para o amor do Cristo, para as lições que serão repassadas aqui hoje, e que possamos nós nos mantermos firmes, mesmo nesses dias turbulentos, nos mantendo certos de que somos acompanhados por toda essa equipe, mantendo sempre o bem e o amor em nossas mentes, em nossos corações. Damos aberto os trabalhos de hoje e que possamos ter esse encontro, um encontro de harmonia e de muita paz. Que assim seja. Então hoje, na exposição de hoje, temos o nosso companheiro Carlos Monteiro, aqui da casa, que vai nos falar sobre a dependência química e os processos obsessivos. Carlos. Boa tarde e noite para todos. Que o Divino Mestre Jesus, que se encontra no meio de nós, neste momento, ele possa nos abraçar. E que do abraço do Mestre, todos nós possamos receber as suas energias. E que a energia do Mestre venha reunidas com os sentimentos da bondade, do amor, da fraternidade, da benevolência, da paciência e da tolerância, que precisamos muito. Porque se conseguirmos termos esses sentimentos dentro de nós e expandirmos para ajudar o próximo, o mundo será melhor. Vamos trabalhar hoje a dependência química numa questão dos processos obsessivos. Se faz necessário que eu faça uma introdução para os senhores entenderem. Por que o Carlos vai falar direto sobre os processos obsessivos sob um dependente químico, né? Porque nós trazemos esse trabalho já em várias etapas, né? De uma forma espiritual, da forma da influência, de todos os fatores. Então, nós dividimos em várias exposições. Hoje, vamos falar exclusivamente a obsessão que sofre o dependente químico. Fica claro para vocês isso? Então, nós vamos focar. Infelizmente, aqueles que não conseguirem acompanhar o tema, depois tem no YouTube, eu vou deixar no final, as outras palestras que são anteriores a essas, que levam a culminância nessa aqui, vamos dizer assim, né? Mas vamos lá. A gente vai trabalhar hoje até às 11h30 da noite, que eu já contratei um cafezinho com leite, uns pãozinhos com queijo para todo mundo, tá? Vamos trabalhar primeiro os conceitos, né? Dependência química e obsessão, depois como ocorre o processo obsessivo, depois a origem da obsessão na dependência química, as características da obsessão na dependência química, olha só uma coisa, origem e característica, né? E os tratamentos na fase final, certo? A gente brinca que vai ter tarde, mas a ideia era essa mesmo, né? Para podermos trabalhar esse tema no mínimo 4 horas só, essa parte aqui, para a gente fazer de uma forma mais tranquila, né? Então o Carlos vai acelerar bastante aqui. Vamos começar então nas questões da dependência, conceituando dependência química. E aqui não é uma definição espírita, né? Mas mais ou menos é uma doença crônica biopsicossocial e espiritual, resultante da interação com as substâncias psicoativas, né? Para vocês, voltando aqui, ó, substância psicoativa. Mas ela já tem, na conceituação dos profissionais da área da dependência química, a parte espiritual colocada como um conceito, certo? Da forma assim. Principais características da dependência química. O que se apresenta para mim eu conceituar um indivíduo como dependente químico, né? E aqui nós vamos trabalhar só as questões de dependente químico mesmo, né? Então, a gente tem tolerância. O indivíduo está acostumado com determinada droga e se sente a necessidade de uma droga mais forte. Se ele teve essa característica, ele é definido como dependente químico. Dependente de aceitar ou não, não vem ao caso. Isso aqui é uma condição que não é a doutrina espírita que está falando. São os profissionais que trabalham nessa área, né? Então, a necessidade de maiores drogas, né, para mudar. Segundo ponto, a síndrome... Opa, deu uma acelerada aqui, ó. Vamos voltar. Síndrome de abstinência.
Por algum motivo o indivíduo parou de usar aquela determinada droga, por algum motivo o indivíduo parou de beber, ocorreu alguns sintomas nessa condição? Ocorreu. Desagradável, sim. Está ali caracterizado a dependência química, certo? Conceituando a obsessão. Vou ter que ir pelo teclado porque ele está acelerando, né? Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue. Ele andou todinho os slides. Só um pouquinho, tá, pessoal? Mas sempre isso acontece. Vamos lá. Principais características. Vamos pelo teclado que é melhor. Então, conceituando a obsessão. Agora nós vamos falar, então, o que é obsessão primeiro, né? Para entender o que ocorre nas questões da dependência química, certo? Então, segundo Allan Kardec, no livro dos Médiuns, capítulo 23 e 27, é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas, ponto. Nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores, que procuram dominar. A palavra domínio vai nos dar o ponto fundamental de um processo obsessivo. E os espíritos vêm a dominar o indivíduo. E aqui nós vamos trabalhar a obsessão na dependência química. Continuando. Diferença entre influência espiritual simples e obsessão. Primeiro, nós temos que nos reportar a questão 459 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta para os espíritos: influenciam os espíritos em nossos pensamentos, ponto 1, e em nossos atos, ponto 2. Então, a pergunta de Kardec é direcionada para 2 pontos: pensamentos e atos. São coisas diferentes. Nenhum de nós consegue parar de pensar. Se alguém consegue parar de pensar, me ensine que eu quero parar de pensar também. É muito difícil. E os espíritos respondem para Kardec: sim, influenciam em seus pensamentos e em seus atos. Muito mais do que imaginais, chegando a ponto de vos comandar. Essa questão 459 ela é tão importante para o nosso dia a dia, para o resto da nossa vida, para tudo que nos ocorre. Se a gente nos lembrasse dela, o nosso agir, a nossa ação seria diferente. É que a gente não se lembra dela, certo? Dessa forma, nós vamos ter que entender que sofremos e vivemos num mar de espíritos. 8 bilhões e alguns milhões de habitantes encarnados nós temos no planeta Terra. Segundo a doutrina espírita, existe uma média de 3 a 5 espíritos para cada um de nós encarnados. Ora, vamos botar numa questão de uma matemática, 4 espíritos para cada um, tá bom? Tá bom. 32 bilhões de espíritos circulando. Lá em cima, lá embaixo, aqui no meio de nós e tudo mais. Ora, nós somos 8 e tem 32 bilhões de espíritos. Então, nós sofremos ação frequente, diária, em todos os sentidos, nas questões do espírito. Mas a diferença entre influência espiritual e simples e a obsessão, eu vou explicar para vocês através de um exemplo. Supondo que o indivíduo já tenha 3, 4, 5 vidas com problemáticas com álcool. Aqui a gente fala no álcool, mas serve para as outras drogas também, né? Lícitas e ilícitas. Esse indivíduo vem desencarnando, morrendo, várias vidas já por consequências do álcool. Ele pega, continua bebendo, certo? E ele tem uma ligação muito forte com as questões do álcool. Porque o álcool existe desde que o homem botou o pé na Terra, aqui no planeta, certo? De várias formas, de várias maneiras, não vamos nos detalhar mais. E ele vem tendo essas problemáticas. E ele só quer a questão do beber. É só o que ele quer. Aí ele vem, quando ele desencarna, ele vai para o mundo espiritual e já desce imediatamente para onde? Para o bar que ele bebeu os últimos 30 anos quando estava vivo. Ficar com quem? Com os amigos que ele bebeu nos últimos 30 anos naquele bar. Fazendo o quê? Absorvendo os teores alcoólicos que estão nos corpos físicos e perispiritual daqueles companheiros deles vivos que estão ali. Certo? Ele já morre, já fica no bar mesmo. Às vezes, ele teve, numa das encarnações, ele morreu com ataque cardíaco na mesa de um bar. Ora, ele não vai subir, ele vai ficar ali, vai continuar bebendo e nem sabe que morreu. Percebe isso? Dessa forma, ele só quer beber. Fica claro para você? Isso chama-se influência espiritual simples sobre o dependente químico. Beleza? Quando se apresenta um quadro de obsessão, então qual é a diferença, né? O quadro de obsessão é mais ou menos assim: renasço eu com problemáticas na bebida, nas minhas vidas passadas eu fiz muitas coisas erradas, matei algumas pessoas, estou muito relacionado às bebidas,
renasço nessa vida, essas pessoas que eu matei em vidas passadas estão me procurando, para quê? Para cobrar a dívida. Eles ainda não se esclareceram, mas eles estão no mundo espiritual, eu estou encarnado, e eles já estão me procurando desde que eu nasci. Até o momento em que eu não mantenho contato com as questões das drogas, do álcool, da violência, dessas coisas de baixo teor, vamos dizer, evolutivo, vamos dizer assim, dessa forma, né? Esse espírito tem dificuldade em me encontrar. Esse espírito quer me cobrar que eu matei ele. Das últimas 3 vidas eu matei esse espírito, essa pessoa, quando encarnado, né? E ele tem dificuldade. Enquanto eu estou crescendo, frequentando a igreja, tendo coroinha, trabalhando, primeira comunhão e coisa e tal, o espírito não vai conseguir me encontrar. Mas lá aos 12 anos, eu conheço a maconha no banheiro de uma escola. O que o Carlos está falando? Isso não existe em banheiro de escola. Existe droga em banheiro de escola? Existe. Nos dias de hoje? Nos dias de hoje. E aí eu entrei nas questões aos 14 anos, hein? Até os 14 esse espírito não conseguiu me encontrar. E eu entrei nas questões das drogas aos 14 anos, eu comecei a quebrar as minhas proteções espirituais. Para ser mais exato, as minhas proteções perispirituais. Porque esse espírito que quer me cobrar a dívida, ele não tem corpo físico. Mas ele tem um perispírito, e eu também tenho perispírito, porque eu tenho corpo físico e ele está ligado. Ora, a partir do momento que eu entrei no mundo das drogas, eu vou facilitar que esse espírito que quer me encontrar para me cobrar a dívida de eu ter matado ele nas últimas 3 vidas, me encontre. Fica claro isso para vocês? Porque até então, eu tinha uma malha etérea energética protegendo o meu corpo perispiritual, o que dificultava tudo. A partir do momento que eu entro no mundo das drogas, do álcool, de qualquer situação de menor valor, vamos dizer assim, eu começo a quebrar essas proteções e me torno alvo fácil desse espírito. Ficou claro para vocês, então, a diferença de influência espiritual simples e obsessão? Mais ou menos isso, né? E aí a gente vai até pular isso aqui, ó, vai ir para adiante, né? A influência espiritual é o meio, olha que brilhante esse parágrafo aí, ó. A influência espiritual é o meio utilizado pelo obsessor para cobrar a dívida. Vamos compreender, vamos entender um pouco mais disso mesmo, porque a gente vai até as 11 horas da noite, né? Cada vez que eu der essa parada e abrir esse parênteses, a gente vai se prolongar mais. Mas é muito interessante, né? Quer dizer que o meu obsessor, que eu matei em 3 vidas passadas, ele vai me influenciar, e o meio da influenciação vai ser a maneira como ele vai cobrar a dívida de ter matado ele? Sim, sim. Nas questões da dependência química, o vício, o álcool, a maconha, a cocaína, é uma arma, entre aspas, né? Para o obsessor. Mas como? De que maneira? A ação persistente, através da influência espiritual, para que aquela pessoa, o espírito, né? O obsessor, que quer obsediar, influência feroz, radical, todos os dias, inspirando, fazendo com que ele mude de drogas, entre drogas mais fortes, certo? Fazendo com que ele associe as drogas ao álcool, que é uma bomba. Associar essa questão, ele pode me levar a uma overdose e eu desencarnei por causa disso. Fica claro isso para você? Eu gostaria, se vocês tivessem alguma frase que vocês quisessem levar para sempre na vida de vocês, levasse essa frase, esse entendimento, né? De que quando estou fazendo uso de uma droga, do álcool, eu estou dando uma arma para o meu obsessor. Grave isso para sempre. Esta arma é a arma que ele vai me cobrar a dívida. Essa arma é a arma que ele vai utilizar para que ele seja a vingança dele executada, vamos dizer assim. Ficou claro isso para vocês? Quando uma simples influência espiritual pode se transformar em uma obsessão? Aí tem a resposta depois, mas eu vou falar de um exemplo que fica mais fácil. Imaginemos as seguintes situações, né? Estou criando a situação para vocês entenderem, né? Imaginemos um dependente, andou sozinho. Eu vou até tirar o pendrive aqui, que eu acho que está dando essa confusão. Vamos ver aqui. Vamos botar aqui, ó. É o meu obsessor que está mexendo aqui. É ele mesmo, mas eu não dou mole para ele. Eu não desisto. Entende? Vamos lá aqui, ó. Aqui. Então tá. Quando uma simples influência espiritual se transforma num processo obsessivo.
Para ficar bem claro para vocês entenderem, eu vou criar um exemplo para vocês ficar mais fácil na mente de vocês. Né? Imaginemos um indivíduo que está junto com outros colegas, né, usando droga numa Cracolândia da vida. O que é uma Cracolândia da vida? Não é igual aquela de São Paulo. São Paulo é Cracolândia. Uma Cracolândia pode ser uma casa abandonada onde os usuários se reúnem para usar droga. Ok? Todo mundo entendeu? Dessa forma, aquele indivíduo está usando droga e em determinado momento, passar de 4, 5, 6 anos, ele tem uma overdose e morre. Um dos 4 que usam droga morreu, ficou só 3. E eles continuam usando droga. Esse que desencarnou por uma overdose, que está agora na condição de espírito, permanece junto aos outros 3 usando droga. Era isso que ele fazia nos últimos 5, 6 anos. Era isso que ele fazia. Então ele desencarnou ali por uma overdose e ficou ali mesmo na condição de espírito. Ok, tudo bem. Supondo que esse que desencarnou tem como características fortes dentro dele uma firmeza nas condições das relações sexuais, vamos dizer assim. Ele não tem problema com as questões sexuais. Ou seja, ele era um dependente químico, desencarnou por causa de uma overdose, mas não tem problema. Se resolveu. Em todas as vidas passadas dele, ele conseguiu eliminar de dentro de si todas as falhas ou as baixas morais relacionadas às questões sexuais. Ficou claro isso para você? Mas agora ele morreu. Está no mundo espiritual, nessa casa, junto com seus parceiros. E ele continua. Passa-se 2 anos, ele como espírito agora, os outros 3 encarnados, usando drogas todos juntos ali. E ele era o único que era do grupo, que desencarnou e que está ali e continua junto. Em determinado momento, um desses 3 vivos encarnados, numa situação, vamos dizer, atípica para esse espírito, né, que está junto ali, sai dali sob efeito do crack, vai para a rua, e esse espírito acompanha ele, que eles eram os amigos, né? E ele vai e estupra uma moça que está passando na rua. Esse encarnado vivo estuprou uma moça que está passando na rua. Esse espírito, que já estava acostumado a usar droga junto com ele, se revolta. O espírito, preste bem atenção, se revolta com a atitude do encarnado, dependente químico, que estupra uma moça. Abrindo parênteses. Não, dependente químico nenhum estupra ninguém, né? Estupra. Só botar no Google, né? Vamos lá. Aí esse espírito se revolta, e era amigo deles, hein? Há muitos anos juntos. Se revolta e cria uma revolta tão grande, um ódio, que quer vingança contra o encarnado. Se instalou ali um processo obsessivo gratuito, porque, né, daquela forma como ocorreu, se instalou um processo. Então, uma simples influência espiritual para beber, para fumar, pode se instalar uma obsessão profunda. Estou criando só um exemplo, são várias situações. Essa ficou difícil para vocês, né? Mas é bem assim que ocorre, certo? Continuando. Isso aí, a resposta, né? Vamos lá. Como ocorre o processo obsessivo? Agora, como é que dá essa obsessão? Como é que o espírito vai se aproximar? O que ele vai fazer? O que vai ocorrer essa condição do processo obsessivo? Aí, no livro Nos Bastidores da Obsessão, o espírito Manuel Filomeno de Miranda, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, ele coloca, justapondo-se sutilmente, cérebro a cérebro, mente a mente, vontade dominante sobre vontade que se deixa dominar, órgão a órgão, através do perispírito, pelo qual se identifica com o encarnado. Primeiro, então, dá o ponto como é que é. Então, o espírito chega, o espírito obsessor, que quer me cobrar uma dívida, que quer usar droga junto comigo, que quer me influenciar. Ele chega, fica do meu lado. O que ele não tem? O espírito não tem corpo físico. Ele está na condição de perispírito e espírito. Eu, encarnado dependente químico, tenho corpo físico, perispírito e espírito. Ora, o espírito se aproxima de mim, fica do meu lado e faz uma ligação energética. O cérebro se liga com o meu cérebro do meu perispírito, órgão a órgão, essa ligação. Quando o espírito faz essa ligação, ele consegue usufruir, retirar, buscar para si os componentes do álcool, da droga, os meus sentimentos, os meus desejos, as minhas vontades para si. E a reciprocidade também existe. O espírito passa para mim, encarnado dependente químico, as suas sensações, os seus desejos, as suas vontades, as suas baixas moral. Há uma simbiose entre os dois, através do perispírito. Fica claro? O espírito não vai entrar dentro de ninguém, né? Ele vai ficar do lado e vai fazer a ligação. É mais ou menos isso que o Filomeno está colocando para nós nessa obra. Criando imagens fluídicas, continua Filomeno, ó. O pensamento se reflete no envoltório perispírito. Então, o pensamento do espírito, e o meu também, né, como no espelho, toma nele corpo e, de certo modo, se fotografa. Olha que interessante.
É como se o Espírito jogasse uma fotografia para a minha mente nas questões da dependência química. E eu vou reagir a essa fotografia e vou praticar o que essa foto, que essa fotografia, como ele coloca, hipoteticamente falando, né? Aquilo que o Espírito passou para mim, certo? Desse modo é que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico, que uma alma pode ler na outra alma, como num livro, e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. Brilhante a Gênesis. Ou seja, é mais ou menos assim, de uma forma mais simplista para vocês entenderem. O Espírito, ele não interessa para ele o que eu fale. E às vezes não interessa nem o que eu penso. Interessa para o Espírito que ele consegue fazer uma leitura no meu perispírito e saber qual é a verdade. E eu posso dizer para vocês aqui que eu não sou alcoólatra, e lá dentro eu sou. E o Espírito, e vocês não acreditam. E vocês não veem isso. Mas o Espírito lê dentro de o Carlos está mentindo, ele é alcoólatra, ele é alcoolista. Porque o Espírito lê onde? Dentro dele, no perispírito dele. Fica claro isso para vocês? Dessa forma se torna muito mais fácil para o Espírito me influenciar, me manipular. Porque ele vai entender dentro de mim quais são as minhas falhas, os meus desejos, as minhas baixas morais. E ele vai mexer com isso quando eu estiver sob efeito de droga para provocar o que ele quiser. Nas questões da obsessão, ele vai me levar a uma condição, qualquer que seja, que me prejudique, porque ele vai ler dentro de mim. O Carlos, eu sei, ele tem problema na ordem sexual. Então eu vou fazer ele cheirar bastante cocaína, ele vai sair na rua, vai pegar uma moça, vai tentar estuprar, a polícia vai vir e vai matar o Carlos. Percebe isso? Então, toda a condição que eu falei agora é o que ocorre, é a questão do espírito obsessor? Não necessariamente. Não necessariamente, mas o obsessor pode levar a essa condição. Ok? Origem da obsessão na dependência química. Né? Origem da obsessão na dependência química. Né? Olha só o que a gente tem. Em toda dependência viciosa, há sempre uma força, uma lancinante força obsessiva. Ou seja, em toda a questão do vício, vai ter essa condição da obsessão ou uma influência feroz, né, na condição. Coloca a Joana adiante, né? Mas assim, a origem da obsessão na dependência química pode estar só nessa vida. Foi esse exemplo que eu falei agora há pouco para vocês. Mas também tem as questões de parceiro nos crimes, drogas. Entende? Vamos dizer assim, nesta vida mesmo eu criei o meu obsessor porque nós fazíamos parte de uma gangue, nós éramos usuários dependentes de droga e ao mesmo tempo nós assaltava. De uma forma ou de outra eu matei alguém, eu matei uma outra pessoa, um outro parceiro meu e posso ter gerado ali uma condição obsessiva. Seja vingança, ódio. Se a relação é de outras vidas, né, vidas anteriores, cobrança. É o que eu falei agora, coisa nos Hebreus. Ele vai me cobrar uma coisa que eu fiz contra ele. Também entra vingança e ódio. Essa é a origem dos processos obsessivos nas questões da dependência química. Está dentro de dois pontos, ou nesta vida ou na vida anterior. Então, eu adquiri um obsessor nesta vida quando eu estava dependente químico, ou trago o seu obsessor de outras vidas nas questões do mal que eu fiz para ele. Muitos casos de dependência química foram originados pelas obsessões. Olha que interessante, né? Se vocês puderem entender. Então, o indivíduo vem numa problemática de vidas passadas com esse espírito. Esse espírito está no mundo espiritual, quer cobrar uma dívida dele, certo? E aí ele vai, a pessoa, que nem mais ou menos o que eu falei agora há pouco, né? A pessoa vem numa condição de um trabalho normal, conseguindo ter uma vida normal, entende? Não tem problemas com drogas ainda, mas teve em vidas passadas, o espírito faz a leitura no perispírito, e o espírito está tentando encurtir, influenciar, para que aquela pessoa entre no mundo das drogas. Porque é o objetivo dele. Então quer dizer que os espíritos, ele pode ter, nas questões que a droga é uma arma, né? Ele pode me influenciar? Pode. Mas aí tem uma regra básica na doutrina espírita. Nenhum espírito consegue mover em mim, ou seja, tirar de dentro de mim aquilo que eu não tenho. Percebe? Se eu já domino, como eu falei agora há pouco, se eu já domino as questões das artes sexuais, o espírito vai dançar, vai lá. Com o Carlos não dá. Para mexer nessa área não dá. Mas tem uma outra coisa ali que o Carlos... o Carlos tem tendências mais violentas. Vamos trabalhar nele as questões da violência. Ficou claro isso para você? É dessa forma que o espírito age. Ele faz a leitura do meu perispírito e consegue encontrar as brechas.
Porque, segundo a doutrina espírita, nós somos inquilinos de um planeta de provas e expiações. Ora, se somos inquilinos de um planeta de provas e expiações, que onde há o predomínio de um mal, todos nós trazemos alguma condição ruim, algum mal, em vários níveis, em várias situações e para determinadas áreas. Percebe isso? Se vocês entenderam isso, que a doutrina espírita dá a conceituação de planetas de provas e expiações, nós vamos entender que nós temos que nos cuidar. Porque eu ainda trago alguns problemas, alguns defeitos, algumas coisas dentro de mim, que eu estou em fase de construção, tentando eliminar de mim. Mas o Espírito vai se aproveitar dessas questões da maldade que eu trago dentro de mim, certo? Toda e qualquer obsessão é sempre resultado da anuência, permissão, consciente ou não, de quem a sofre. É brilhante. Manuel Filomeno de Miranda traz sempre pontos, vamos dizer assim, muitos objetivos e claros nas questões da dependência química. E nas questões da obsessão, ele vai se aprofundar mais ainda, onde ele diz que todo o processo obsessivo existe porque o obsediado encarnado deu permissão, permitiu que o espírito trabalhasse dentro dele e conseguisse fazer esse processo. Ora, isso por si só nos leva a uma condição. Se eu estou passando por um processo obsessivo, é porque eu permiti e esse sofrimento está me sendo alguma coisa relacionada às minhas necessidades. E eu ainda não consegui evitar isso. Percebe isso? Então nós temos que entender, não adianta chegar numa casa espírita, ir num tratamento ou ir num atendimento fraterno e pedir para tirar esse espírito obsessor do seu lado. Se você ainda permanece com aquela sua baixa moral ou está ainda ligado nas questões do álcool. É a mesma coisa, se você sofre a ação de um espírito que lhe influencia por causa do álcool, é você que permite que ele venha beber com você. Inclusive, a doutrina espírita é mais clara, é o dependente químico encarnado que chama o espírito para beber com ele. Como é que ele chama o espírito para beber com ele? Através do pensamento. Pensamento é matéria. Não é uma exclusividade da doutrina espírita. Vou botar na History, na Discovery, que vocês vão ver essa relação. Ora, se a matéria é quando eu estou sentado no meu quarto, sem nada, sem nenhuma droga, mas sou dependente químico, e penso em sair e ir para o bar para beber, pronto, automaticamente eu chamo aqueles espíritos que já bebem comigo e todos aqueles que estão na minha volta ali, na minha região, que têm problemas com álcool. Fica claro isso para você? Então sou eu que chamo o espírito. O espírito me procura. Se eu não estivesse mentalizando, sintonizando, pensando nas questões da dependência química, das drogas, e eles não vão conseguir chegar em mim. Eles vão tentar. Possíveis características de obsessão na dependência química. Possíveis. Olha a palavra, vamos entender o conceito da palavra possíveis, né? Vamos lá. Mania de perseguição. O alcoólatra chega em casa correndo, em estado de embriaguez, bate na porta, abre a porta, mulher. A mulher abre a porta. Fecha rápido que tem um monstro que está me seguindo. Pode ser o espírito obsessor que coloca na mente, através dessa fotografia que Manuel Filomeno coloca para nós, as ideias de um monstro mesmo, que realmente nem existe? Sim, pode ser. Isso é uma característica do processo obsessivo. Qual é o objetivo dele fazer isso? Que ocorra alguma coisa de grave, para ele poder ter a dívida paga, né? Perturbações alucinatórias. Nessa obra, André Luiz traz muito. E ele, lembramos nessa obra, que o alcoolista de 42 anos, em estado de embriaguez, num bar, batia na parede, num bar, lotado, cheio de gente, batia na parede e dizia aqui, sai daqui morcego, sai daqui cobra. E não tinha morcego, nem cobra naquele bar. Eram os 4 espíritos que estavam junto com ele, assediando e bebendo junto com ele, que passavam as suas ideias dos lugares desses espíritos, que moravam no hospital, onde tinha cobra e morcegos. E ele, sob estado de embriaguez, sem proteção no seu perispírito, recebia essa imagem dos locais onde esses espíritos moravam e colocava para fora, ou seja, ele via, né? E todo mundo naquele bar ria dele. Está nessa obra No Mundo Maior. Continuando, possíveis características de um processo obsessivo na dependência química. Aumento repentino da quantidade consumida. Essa é básica, né? Essa é a base. O indivíduo bebe só aos final de semana 2, 4, 5, 6, 10 latinhas de cerveja. De repente, depois de um ano, ele começou a aumentar esse volume e está bebendo quase todos os dias. Poderá ser isso uma característica do processo obsessivo? Sim, sim. O obsessor está tentando aumentar o volume, a quantidade,
mudando inclusive a característica do tipo de droga, para que lhe ocorra alguma coisa que lhe facilite que ele cobre a sua dívida, o obsessor, né? Mudança de humor, muito comum. Violência. O meu marido, quando não bebe, é um amor de pessoa, mas depois que bebe, sai de perto, se torna extremamente violento. Me bate sempre quando chega em casa embriagado. Não, em Balneário Camboriú, ninguém chega em casa, só em Itajaí, né? Chega em casa, a Maria chega em casa e bate na mulher embriagada, só em Itajaí. É uma reflexão, né, para vocês entenderem. Isso é muito questão na parte do alcoolismo, né? Dos alcoolistas, mas também nas outras drogas. Mas e por que isso ocorre? E por que isso é uma característica de um processo obsessivo nas questões da dependência química? Ora, o espírito obsessor vai e faz a leitura do meu perispírito e vê que eu trago a questão da violência, ele vai encontrar ali um meio de que ocorra algum ato de violência e que o venha a desencarnar, por exemplo. Ok? Possíveis. Não esqueço da palavra que estava lá no início, violência. Tendências suicidas. Mas nenhum espírito vai conseguir, nenhum obsessor que foi morto 3 vidas passadas por esse encarnado dependente químico, nenhum espírito vai conseguir mover um dependente químico sob o uso de droga ao suicídio, se ele não tiver o germe do suicídio dentro dele. Fica claro isso para você? Então não faça a leitura também que todo dependente químico que se matou, se jogou do prédio sob efeito de cocaína, de crack, que seja, foi a ação de um espírito obsessor. Pode ter sido? Pode. Mas não temos como afirmar. Fica claro para você? Pode como não pode. Vamos lá. Consequências provocadas pela obsessão na dependência química. O André, acho que o pessoal está meio assustado, viu? Mas ainda vai ter uma parte boa, tá, pessoal? Bom, vamos lá. Consequências provocadas pela obsessão na dependência química. Só para vocês terem uma ideia. Insidiosa, de novo, Manuel Filomeno de Miranda. Persistente, dominadora. A obsessão produz estados degenerativos, machuca o meu perispírito, que se encarregam de imprimir nas células do corpo físico, da mente contra do corpo, os desvios da loucura de enfermidades outras, comprometendo seriamente, através do desgaste, o aparelho psíquico e a máquina somática do encarnado. Ou seja, a frequência, a contumácia, um método usado pelo espírito obsessor pode levar um dependente químico a ter problemáticas nas questões de loucura, deficiência mental. Percebe isso? Ou seja, a ação é tão forte, o assédio, a ligação desse obsessor a esse espírito, a esse encarnado, a esse dependente químico, e há muitos anos que pode gerar esse tipo de processo. Ok? O obsessor aumenta o desejo de usar drogas do obsediado, podendo levar ele a uma overdose, e em alguns casos ao desencarne. Já falamos sobre isso, né? O objetivo dele é cobrar dívida porque ele foi morto para essa pessoa, para esse dependente químico, né? Então ele tem, nas questões das drogas, uma arma para levar a overdose. Aí que fica, toda overdose então foi ação do obsessor? Não necessariamente. Percebe? Tem diferença, né? Tem que fazer a leitura. O uso de drogas facilita com que o obsessor encontre o obsediado. Já falei disso, né? As questões da proteção do perispírito. Tratamentos para a dependência química. E agora a gente está entrando nessa parte mais de como ajudar a dependência química, inclusive nesses processos obsessivos, né? Mas a gente vai dar uma acelerada nessa parte para ficar mais ou menos só com os títulos para você entender. Internações de clínicas especializadas é algo, para dizer assim, como que obrigatório. Faça um trabalho no Provita de Itapema, no meio do mato, 20 quilômetros para dentro de Itapema lá, com os dependentes químicos, né? Aquele ambiente, aquela energia da mata, do lago, dos trabalhos deles, do afastamento das questões das drogas, do afastamento dos lugares onde bebiam, do afastamento das cidades onde eles moravam, torna-se uma situação extremamente benéfica, facilitadora na recuperação daqueles dependentes químicos. Percebe isso? Então é como a gente dizer que levar um filho, um irmão, um pai, um marido, para que passe 9 meses numa clínica de recuperação dessas terapêuticas que existe, seria algo que iria contribuir e muito e acelerar a recuperação deste dependente.
Grupo de autoajuda, nem se fala, né? NA, AA, são obrigatórios também. Profissionais médicos, se faz necessário? Sim. Se eu estou com problema no fígado, o que é que vai tratar o meu fígado? Porque eu bebo demais, certo? Psicoterapia, psicólogos, psiquiatra, obrigatório? Obrigatório, não tem nem dúvida. Né? Terapias alternativas, meditação, por exemplo, né? Mudar de ambiente. O mudar de ambiente é uma condição sensacional. A gente nem dá valor, né? Ah, não, eu uso droga há 20 anos aqui em Balneário Camboriú, naquela rua, naquela casa, naquele bairro. Se eu mudar para outro bairro, se eu mudar para Itajaí, para uma outra região, esse ambiente vai ter um impacto em mim? Vai. Se eu não tiver aquela ligação ainda com aquelas pessoas daquele lugar de Balneário Camboriú, ali eu vou começar a ter já um processo de ajuda. Mudei de ambiente. Talvez esse ambiente novo lá onde eu vou agora não tenha espíritos nas questões do álcool, das drogas, o que seja. É um ambiente que a energia está melhor. Isso é muito importante. A gente não dá valor, né? A gente quer ficar com aquele aqui, mas se a gente pudesse mudar, não quer dizer que isso vai resultar num processo, curou, evitou. Não, mas é uma condição que te ajuda, né? A ajuda da família, segundo os profissionais da área da dependência química, eles dizem que quando um pai e uma mãe, os dois, se envolvem em ajudar seu filho dependente químico, o processo de ajuda, a resultante, vem com mais rapidez e com mais eficácia. Ficou claro isso para você? Mas, via de regra, o que a gente vê é a mãe que vai ajudar o filho. O pai diz, a culpa é tua, eu estava trabalhando e tu é que estava em casa. E quando isso não procede. Trabalho no bem. É muito interessante, né? O trabalho no bem, ele se apresenta para nós em vários momentos do nosso dia e às vezes a gente nem vê. E às vezes a gente nem vê porque a gente não quer trabalhar no bem, porque você quer o retorno, quer ver o retorno, eu quero saber que isso vai me trazer de bom, se isso vai me ajudar nas questões do espírito que está me obsediando, se isso vai me trazer algo de bom para mim, e eu não consigo ver. Então eu não vou fazer. Que a maioria de nós quer o retorno, quer ver o retorno, né? E o ideal é a gente dar com essa mão e nem saber nada, né? O que vem na outra. Percebe? Então, nas questões da dependência química, é mais ou menos assim. Eu posso ser um viciado de 10, 15 anos de cocaína. Mas em determinado dia, eu não usei droga. E no outro dia, eu não usei. Por N motivos, N situações. E no terceiro dia, eu peguei e fui lá no lado dos idosos, na 4ª Avenida, fazer uma leitura da Bíblia. Para os meus irmãos que estão lá. E aí eu não tenho a leitura do que está acontecendo, estou eu lá no lado dos idosos lendo e recebendo, entre aspas, uma falange de espíritos do bem que estão tentando recuperar meu perispírito, me ajudar e fazer com isso. Percebe isso? A questão é fácil para um dependente químico fazer isso aí? Não é fácil. Mas se fizer, será beneficiado. Tratamento para a obsessão. Agora sim, então, entramos na questão da obsessão. Agora nós vamos até às 11h30, tá, André? Está aí o cafezinho já, né? E o pãozinho? 10 horas? Então não vou dar café, então. Vamos lá. Pessoal, olha só. Tratamento para a obsessão. Agora, um quadro obsessivo, onde tem essa ligação entre o usuário encarnado e o espírito desencarnado obsessor, né? Passos iniciais para obter êxito no tratamento da obsessão. Então, eu vou botar eles todinhos e vou dizer, todos esses passos aqui, se eu conseguir seguir 1, 2, eu vou ter facilidades, presta bem atenção, se eu conseguir, eu mesmo, sozinho, dependente químico, né? Dependente químico, conseguir movimentar algum desses aí, até a fé, até a consciência, que seria um primeiro passo, porque via de regra o alcoolista diz que não é alcoolista, né? Mas todo dependente químico conseguir fazer essa leitura e conseguir colocar em prática alguma dessa situação, o que vai ocorrer? Todo o tratamento que vier para frente será facilitado. Porque você tratar alguém que não se aceita como dependente químico é muito difícil. A própria negação dele, a própria negativa dele vai atrapalhar o processo terapêutico, a recuperação. Fica claro isso para você? Então, nós poderíamos dizer que por si só,
E todo esse passo a passo, eu não preciso nem me internar, não preciso de nada, eu consigo me recuperar sozinho. O difícil é encontrar alguém que consiga fazer isso. Existe, existe. Meu pai é a prova disso. Cresci vendo meu pai acordando às 7 horas da manhã, eu também acordava para ir para a escola, e meu pai pegava um garrafão de 5 litros de vinho, pegava a xícara de café e botava o vinho e comia um pão, e esse era o garrafão de vinho que ia até o final do dia, ele terminava. Meu pai fez isso nas questões do vinho, depois para a cerveja, para o uísque, para a cachaça, transitou em todas as bebidas do meu pai. Chegou um dia, ele está com 90 anos agora, algo em torno de 20 anos atrás. Ele chegou e disse assim para minha mãe, vou falar o nome dela, Neluísa, hoje, a partir de hoje eu não bebo mais. E não bebeu. O que é? Força de vontade, esforço próprio. E não bebeu. Eu, até hoje, eu só conheço o caso do meu pai, que eu vivenciei. Mostrando para vocês que nós mesmos temos o poder de nos livrar das drogas, do vício. É difícil? Não tem nem dúvida. Tanto que essa situação do meu pai é rara, né? Mas foi o que colocou. Estou trazendo exemplo para vocês terem uma ideia nas questões, né? Primeiro passo, né? Nos processos obsessivos. Diálogo fraterno, vir na casa espírita, né? Orar e vigiar, estudos, palestras, reforma íntima e desobsessão, que nós vamos ver agora. Ele deu até as 10, mas não vai dar até as 10, não. A desobsessão. A desobsessão é a técnica espírita especializada para libertar as mentes que se interdependem no comércio infeliz e subminação espiritual. Olha só, né? Ela se apoia em 2 elementos. Manuel Filomeno Miranda, hein? O esclarecimento do vingador, do obsessor, espírito, e a renovação moral do devedor. Se faz necessário ter esse vínculo, sim. Muitos espíritos dizem que já largaram o dependente químico. Eu já larguei ele, não quero mais, consegui me esclarecer, vi que estava errado. Mas ele fica me chamando, pelo pensamento, para beber junto com ele. Nós bebíamos há 30 anos, mas eu larguei ele. E ele fica me chamando. Criamos uma simbiose, uma ligação. Dificultante do tratamento da obsessão. O próprio obsediado. Fraqueza, inferioridade moral. O obsessor que não quer largar o seu brinquedo. Percebe isso? Olha que interessante. Então, a obsessão, a questão da obsessão, tem esses 2 detalhes. O trabalho se torna mais fácil quando o obsediado, compreendendo a sua situação, consciência, para ele concorre com a vontade e com a prece. As imperfeições morais do obsediado constituem frequentemente um obstáculo à sua libertação. Livro dos Médiuns. Se o obsediado está satisfeito na posição de desequilíbrio que se encontra, os espíritos dizem, né? Eles aguardam. Entende? E nada eles podem fazer. Certo? Reflexões finais, para nós encerrarmos, né? O obsessor é o irmão a quem os sofrimentos e desenganos desequilibraram certamente com a nossa participação. Aquilo que a gente fala nessa relação da culpa, né? A obsessão é a enfermidade espiritual demorada. Erradicar é demorado. E difícil, pois que muito mais depende do encarnado perseguido do que do desencarnado perseguidor. Joana adiante. Em todos os casos de obsessão, a prece, que foi a aula de hoje, é o mais poderoso meio que se dispõe para demover de seus propósitos maléficos o obsessor. A pergunta que eu faço para você, vocês já viram no jornal assim, ó? Indivíduo desencarnou, morreu porque orou demais? Fez prece demais? Não, né? Pode botar no Google que não vai aparecer. A prece não cansa. A gente é que esquece de fazer as preces. Porque a gente não vê. É aquele velho que eu falei a coisa, né? Eu preciso ver para crer. Não se faz necessário, gente. Ocorre, independente se você vê ou não. E a prece é valorosa. A obsessão é uma relação bilateral, 2 polos, obsessor e obsediado. Quando um desistir da relação, está desfeito o processo obsessivo. Certo? A gente concluiu o trabalho de hoje. Eu gostaria de deixar uma condição para vocês entenderem, para finalizar, nas questões da prece e da oração. É muito interessante, eu vou explicar com um exemplo para vocês entenderem, né?
E aí o foco mesmo, o ponto fundamental da oração é você não querer ver o retorno. Se você orar querendo que lhe venha o retorno, não está legal. Vamos dizer assim dessa forma, né? Mais simplista. Não está legal. Eu tenho que orar sem preocupação ou pensamento de que eu quero ver o retorno. Orem dessa maneira. Sua prece será mais valorosa. Mas é mais ou menos assim. Lembramos de uma mãe que tinha um filho usuário de drogas e ele era violento e a mãe amava esse filho. Opa! A mãe ama o filho dependente químico? Sim. Inclusive, amar um filho dependente químico, com certeza é muito mais difícil do que amar um filho que não é dependente químico. Por isso que o amor de mãe ultrapassa essas fronteiras, né? O amor de mãe não vê essa questão de ser dependente ou não. Ela vai amar porque é seu filho. E ele está numa condição de dependente químico que é transitória. Mas essa mãe nos relata que, Carlos, eu oro todos os dias, assisti tua palestra, tua exposição, e oro todos os dias para o meu filho que é usuário de crack, ele sai todos os dias para usar crack. E ele é violento, e eu tenho medo que matem ele. E eu não sei o que está acontecendo, Carlos, que eu oro e não vejo. Não vejo o retorno, cada vez mais ele usa, cada vez mais ele está mais violento. E aí, numa reflexão, criando uma ideia, eu poderia dizer para ela assim: olha, todas as suas orações chegaram até o teu filho. Inclusive, na noite passada era para ele morrer, para ele desencarnar. Só não morreu porque a tua oração chegou. E de que forma? Eu estou criando esse exemplo. Tá? E de que forma, Carlos, chegou essa oração? Ora, ele usou tanta droga naquela casa quando saiu, ele ia ser atropelado por um carro em alta velocidade contra a pessoa embriagada. Mas a tua oração fez ele tropeçar antes de quebrar a perna. E ele quebrou a perna e não foi atropelado e não morreu. Deixo com vocês essa reflexão da oração, do poder da oração. Se a gente tem aquela ideia que não tem mais o que fazer pelo nosso filho, ore. Ore sempre, porque a oração é energia. E quando uma mãe ora para um filho que está nas questões da dependência química e ela coloca o combustível do amor, do sentimento de mãe, que é único, esse sentimento de mãe alimenta essa oração que vai se deslocar até esse filho e ajudar ele de uma maneira ou de outra. Que Jesus abençoe todos nós e Ele está sempre conosco em todos os momentos. Muito obrigado. Nós que agradecemos ao Carlos Monteiro pela exposição de hoje, um tema bastante atual e muito importante para todos nós. Que Jesus te acompanhe sempre, Carlos. Nós vamos passar agora para os nossos trabalhos de passe, lembrando que o passe na casa de Jesus é um passe coletivo, né? E a gente lembra sempre que a postura no momento do passe, né, já que o Carlos comentou da oração, também deve ser nesse momento que a equipe de passistas se reúne, né? Também com a equipe espiritual, deve ser um momento de oração, né? Um momento de abertura, para que a gente possa efetivamente receber as energias espirituais que aqui serão emanadas. Convidamos então a Eliana para conduzir esse momento do passe. Boa tarde a todos. Então, agora neste momento, convido a todos a fecharmos nossos olhos, abrindo nossos corações para receber essa bênção divina deste momento. Agradecendo a Deus, nosso Pai, pela nossa vida, por todas as oportunidades de aprendizado, reflexões que temos a todo momento, que possamos nós estarmos abertos e receptivos a essas expectativas, essas boas vibrações, que estejamos sempre sintonizados com o bem, com a espiritualidade amiga, que está sempre junto de nós, nossos anjos guardiões. E agradecemos também à Casa de Jesus, aos trabalhadores da espiritualidade que se encontram aqui desde que chegamos, fazendo seu trabalho para o nosso bem.
Obrigada também, Jesus, por estar sempre nos orientando, nos iluminando, nos acalentando. Está sempre do lado de nós e que possamos, nós, sentir a sua presença nos momentos bons ou não tão bons. E assim, pedimos que continue do nosso lado, nos intuindo, nos fortalecendo para seguirmos o seu exemplo e continuarmos no caminho do bem. Obrigado a todos, amigos espirituais, a Jesus, nosso irmão, a Deus, nosso Pai, que nos acompanhe até nossos lares, que chegamos melhores do que aqui chegamos na casa. Que assim seja. Então, encerramos nossos trabalhos. Tenham todos uma boa noite, um feliz retorno para os seus lares.